A paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha ser salvo em Cristo Jesus, ser banhado no sangue precioso que desceu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus falando, salvo engano, no livro de João, que quando ele for, Lucas eu acho, quando ele for levantado no madeiro, a muitos ele atrairá. Então muitos de nós somos atraídos por esse amor, por essa graça tão maravilhosa. Eu quero tratar um assunto aqui com mais calma com vocês. Eu tinha feito um vídeo e eu acho que esse vídeo ficou muito vago e eu preferi deletar ele e fazer um outro falando sobre a lei. O outro tinha até um tema chamando a atenção, porque muitos legalistas, cristão legalista, eles não judaizam a igreja, como no passado, lá nas igrejas que Paulo pregou, Paulo formou, vinha o judaizante querendo judaizar a igreja e dizer que o sangue de Jesus e o sacrifício de Cristo não era suficiente. E que mesmo mediante o sangue derramado no madeiro, o sacrifício de Cristo, deveria se praticar alguns ritos, entre o mais falado, a circuncisão. Que é como se não fosse suficiente o que Cristo fez. É como se, olha, Jesus fez, mas ainda falta algo. Então, é como se todo o evangelho de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo, e todo o sangue, cada gota de Cristo derramasse, não fosse o suficiente para salvar a humanidade. Então, os judaizantes vinham por trás de Paulo. Paulo pregava numa cidade, estabelecia uma igreja, Paulo saía dali, vinha um grupo de judeus, de cristãos, entre aspas, judaizantes, querendo trazer uma doutrina pelo qual o evangelho não apoia, ou o evangelho não ensina. E hoje nós temos mudou um pouco o aspecto dessas pessoas, que são, na verdade, é um espírito que vem andando nas igrejas de Cristo, tentando combater os ensinamentos de Cristo. E hoje são os legalistas, que querem colocar regras e regras em cima de regras dentro de seus estabelecimentos, de seus recintos, de suas instituições, e transformar essas regras em doutrinas fundamentais para a salvação. Como eu vou dar um exemplo. Você tem igrejas e igrejas com vários costumes, usos e costumes. Um exemplo, a minha denominação, pelo qual eu faço parte, de vez em quando sobe no monte. Faz umas práticas que eu não tenho que necessariamente concordar 100%, e isso também não me impede de ter comunhão com eles, porque não é coisas graves. Eu também não preciso fazer desses pontos um pé de guerra, ou uma polêmica, para causar divisão dentro da igreja. Mas, por exemplo, subir ao monte. Na minha igreja tem essa prática de subir ao monte, mas eu, particularmente, penso que eu oro em qualquer lugar, e qualquer lugar, para mim, Deus está ali presente. Mas que o monte é um local restrito, um local que está mais em contato com a natureza, e que você ali tem um ambiente mais favorável para orar, para meditar, para ouvir a voz de Deus. Então, nesse sentido, você se retirar é válido, porque Jesus fazia isso. Ele se retirava no Monte das Oliveiras, e lá ele ficava desintoxicando de tantas pessoas que vinham a ele falar de problemas. Então, é válido nesse sentido. Mas quando se pega esse ponto, por exemplo, essa prática, e faz disso uma condição para que Deus te abençoe, para que você tenha a sua vitória, porque se não for dessa maneira, Deus não vai te abençoar, e que se tiver uma programação no monte, se você não for, você vai perder a sua bênção. Esse linguajar não é um linguajar honesto, não é um linguajar plenamente em concordância com as escrituras, com os evangelhos, porque Jesus nunca obrigou ninguém a nada. De graça recebeste, de graça dai. Então, muitas das vezes, a forma que se pratica determinados costumes é que vai definir se é um legalismo ou não. Um exemplo, se uma irmã usa uma saia até o joelho porque ela se sente bem assim, e não critica a outra que usa uma calça decente, pantalona, que seja, que não está ali causando uma sensualidade, mas ela não quer usar uma saia, ela quer usar uma calça e ir para o culto assim. Amém? Se essa irmã que usa a saia até o joelho e não critica a outra, que é isso aqui, ó, é pior do que qualquer uso e costume, e ela vive bem assim, amém, que seja. Nós estamos falando aqui, sempre frisando, sempre primamos a modéstia e a decência, né, e o bom senso no se vestir.
não o tipo de roupa que deve se vestir. Se para você usar um brinco é um pecado, para você é um pecado, mas a Bíblia está aqui, nesse livro que você lê, está aqui provadamente que era costume das mulheres do passado usar esse tipo de adereço, de enfeite. Aí existem as deturpações das interpretações. Então, mas voltando ao tema que eu falei, existem pessoas que fazem de regras, uso e costume, uma doutrina fundamental para a salvação, assim anulando o Evangelho de Jesus Cristo, expondo Cristo ao vitupério. Agora, leia comigo aqui, depois dessa fala minha, Hebreus capítulo 8, versículo 13, que diz assim: chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança, e que se torna antiquada e envelhecida e está a ponto de desaparecer. O cristão, o escritor do livro de Hebreus, assim se retrata e assim ensina na sua carta acerca da nova aliança e de que Cristo trouxe essa aliança. Versículo 7, pois se a primeira aliança fosse perfeita, versículo 7 do capítulo 8, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegando os dias, declara o Senhor que farei uma nova aliança. E essa aliança está em Cristo Jesus. Agora, o que fazer com o Velho Testamento? O Velho Testamento ele está válido para os dias de hoje? O livro de Romanos vai também nos dizer algo, dando uma luz sobre esse tema. O livro da carta aos Romanos vai nos dizer algo sobre esse tema também. Deixa eu ver aqui aonde se encontra. Só um minuto. Ok, vamos lá. Eu tive que atender meu filho aqui. Romanos 10:4 nos diz assim. Preste bem atenção. É a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Não sou eu. Não é a minha ideia, não é a sua ideia. Nossos princípios e nossas conclusões têm que ser dentro da palavra. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, o que é o Velho Testamento? O Velho Testamento foi um contrato que se caducou, ou que ele terminou, ele findou em Cristo Jesus. Para que o Velho Testamento nos serve? Serve para nos ensinar e aponta totalmente para Cristo. É um GPS que nos leva até a Cristo Jesus. Em Cristo, nós começamos a aprender uma nova aliança. Uma aliança que ela não está imposta através de mandamentos, de regra, de imposição, mas sim por transformação de mente, de mentalidade, onde o Eterno coloca a sua lei diretamente em nosso coração. E Cristo é esse antídoto para curar o pecado dentro de nós, que nos faz entender em nossa vida o que devemos ou não fazer, o que é conveniente ou não fazer. E que quando um cristão ele cai no erro, ele se sente constrangido por amor a Cristo. Porque Cristo, além de cumprir toda a lei, todas as exigências da lei, Cristo cumpriu em nosso lugar. E até ao madeiro ele foi. Ele deu a sua vida por nós. Então, meu querido e minha querida, se você está num ambiente tóxico, onde regras e regras em cima de regras e normas tentam substituir o amor e o sacrifício de Jesus, levando Cristo ao vitupério, foge dela, povo meu, pois está invertendo os valores, está levando Cristo à vergonha, está dizendo que Cristo não foi o suficiente, está dizendo que o amor dele não é capaz de te perdoar, está dizendo que você precisa disso, orar, jejuar, fazer campanhas, fazer sacrifícios, fazer isso, fazer aquilo outro para obter a salvação, ou uma dádiva que for de Deus.
Se você pensa assim, está na hora de rever os seus conceitos. Estudar um pouco mais a palavra de Deus, estudar um pouco mais a Bíblia, ler mais as cartas de Romanos, de Hebreus, de Gálatas, Filipenses, e entender quando Paulo falava sobre a lei, ele falava, ora, a um público diretamente para os judaizantes, e ele batia firme, muito mais firme, em cima desse grupo. E quando ele falava da lei, que ele mesmo praticava, ele estava numa transição entre o judaísmo e os princípios do Evangelho de Cristo Jesus, entre os ensinamentos do Evangelho de Cristo Jesus. Novamente eu vou ter que interromper para atender alguém. Então, meus amados irmãos, vamos entender o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos saber o que é válido a gente mencionar no Velho Testamento, mas não como norma de doutrina. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem prático. Se você acha que a lei de Moisés ainda tem valor para hoje, por exemplo, o dízimo é pregado como se fosse lei e é obrigação do cristão. Aonde está isso no Novo Testamento? Aonde está essa base no Novo Testamento de se dizer que, se a ponto de ouvir pessoas e igrejas, dizer que se o membro não der o dízimo, está excluído do ministério, está excluído da membresia porque não deu o dízimo? Lei, dízimo é lei. Hoje o dízimo é facultativo. O que significa isso? Você pode até dar 20%, dependendo das suas condições. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura, o que muito você planta, muito você colhe. Se você sabe entregar ao Senhor da forma correta as suas posses, os seus bens, se você tem condição, dá. Primeiro, a Bíblia diz, conforme as suas condições. Segundo, com alegria, não por forçação de barra. São duas regras para você dar e receber de Deus e ter o retorno de Deus em prosperidade em sua vida. Existe esse ensinamento, sim, no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas não como obrigação de dízimo. Então, esse critério aí eles seguram, muitas igrejas seguram, porque convém dizer que essa lei está em vigor. Mas a Bíblia fala que se você, em Tiago diz 2, não sei se eu vou achar aqui para você aqui agora, aqui de cabeça, mas está no livro de Tiago. Eu vou tentar achar aqui rapidinho para você. Deixa eu fazer um recorte aqui. Tiago 2:10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Vou te dar 2 exemplos, um leve e um mais forte, mais extremo. Por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui. Eu não sei, tem uma etiqueta que vai dizer, por exemplo, uma camisa que eu posso te mostrar, que é uma mistura de tecido. Eu vou te provar aqui uma aqui, vou te pegar uma aqui para te provar. Dificilmente a indústria têxtil, fala, né? Vai fazer uma camisa. Tem esse blusão aqui, blusão de ir para a igreja. Olha aqui. Vou tentar fazer você ler aqui. Ver se você consegue ver daí. Aqui. Tá de cabeça para baixo. Vou botar aqui assim. Não sei se está dando para mim. Aqui. Tá vendo daí? A composição. Composição. 80% poliéster e 20% algodão. Você sabia que isso aqui é descumprir a lei, usar uma camisa assim? Você está descumprindo a lei, porque o livro de Levítico diz que não poderia misturar os tecidos. Pois é. Você sabia também que um filho rebelde, costumeiro, que fosse, aí eu não vou falar qual é a idade desse filho, mas que se esse filho fosse alguém que estivesse dando muito trabalho, que seriam levado até os sacerdotes e apedrejado até a morte? Você sabia que na lei de Moisés se permite ter mais do que uma mulher? Você poderia ter 2 mulheres? A mesma lei que muitos colocam lá, dizendo lá que não pode, o homem não pode usar uma roupa de mulher nem mulher de homem, para dizer que calça é pecado, mulher usar calça. Confunde-se as culturas. Já parou para pensar nisso? Então, meus irmãos, existem coisas no Velho Testamento que nós vamos pregar, nós vamos dar exemplos, existe muito exemplo de pessoas do passado que nos ajudam hoje, mas não como regras de doutrinamento, porque nossa doutrina vem de Cristo. Ele é a chave de interpretação de toda a Bíblia. Em Cristo se resume toda a palavra de Deus. Em Cristo deve ser o princípio de estudo, o começo de estudo da palavra da Bíblia, da palavra de Deus. É a chave hermenêutica de todo o entendimento. É os princípios de Cristo Jesus. A nova aliança, a graça de Deus. Deus te abençoe.